Que a alegria esteja no seu coração. Você já percebeu que dentro de um mesmo contexto ou de um mesmo fato, algumas pessoas têm uma visão e outras pessoas veem algo completamente diferente? No Evangelho de hoje nós vamos refletir e vamos perceber em qual lado estamos e com qual olho, posso dizer assim, estamos vendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. Diz assim: um dia Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens trouxeram um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram no telhado e por entre as telhas desceram o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: por que murmuras em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. O contexto do Evangelho de hoje vai nos mostrar Jesus, pela virtude da graça de Deus que ele era, que ele tinha, estava realizando curas. E ali havia muita gente. Mas basicamente podemos dividir em dois grupos: os fariseus, os doutores da lei, aqueles que entendiam, aqueles que conheciam a Sagrada Escritura, aqueles que dominavam, entre aspas, o rito da época, e o povo comum que participava. Havia também Jesus, os discípulos, mas havia muita gente. E enquanto Jesus estava ali, um grupo de pessoas, o evangelista Marcos, em outro evangelho vai dizer que eram 4 amigos, levaram um paralítico, colocaram ele por cima do telhado, tiraram as telhas e desceram ele bem no meio. E Jesus vai fazer algo que é impressionante. Vai curá-lo, mas naquilo que é essencial. Porque Jesus tem os olhos que veem o coração. Ele não sabe o que aquele homem viveu. Mas com certeza aquele homem tinha algo dentro de si, que era um peso, que era um aguilhão, que era um espinho. Porque Jesus vai ali e o cura ali. Diz assim: os teus pecados estão perdoados. Quais seriam os pecados daquele paralítico? Pecados que o impediam de ser homem, pecados que o impediam de levantar a cabeça, pecados que talvez o impediam de olhar alguém da família, que talvez o impedia de olhar para Deus, porque ele era pecador. Meu querido, minha querida, o Natal se aproxima. E a graça que nós mais precisamos ter é Deus
olhar para nós e falar assim, olhar para você e para mim, e falar assim: teus pecados estão perdoados. Teus pecados estão cancelados. Teus pecados estão lavados. A sujeira que o pecado cometeu em você será tirada, está tirada. Você está limpo. Quantos de nós hoje, todos nós hoje, né? Precisamos escutar essa palavra. E precisamos ver essa graça de Deus para nós. Algumas pessoas não viram isso e começaram a murmurar e diziam assim: ele não pode perdoar pecados. Eles eram aqueles que seguiam regularmente o rito. Tomemos cuidado. O ritual é importante na vida. A nossa vida precisa de um ritual. O rito litúrgico, o rito da nossa parte, da nossa espiritualidade, ele precisa ser seguido. Mas que ele não nos segue a ponto de a gente só ver isso, só enxergar esse lado. Acima de todo ritual, acima de todo rito, está Deus, está o amor, está o ser humano, está o Filho e a Filha de Deus. Eles não conseguiram ver esse lado. E aí eu tenho que me perguntar com qual olho eu estou vendo, como eu estou enxergando. E Jesus vai falar assim: por que vocês ficam murmurando aí, reclamando? Ficam falando: olha, não pode, ele não podia fazer isso, ele não podia fazer aquilo. Será que hoje a gente também não faz isso? Não pode fazer assim. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Não tem que ficar assim. Não, agora tem que ser desse jeito. Porque é o rito. Será que nós não podemos correr o risco de estar olhando só para esse lado também? E Jesus vai falar para ele assim: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Eu fico imaginando se eu estivesse no lugar dos fariseus ali, dos doutores da lei, né? Porque nem uma coisa nem outra eu poderia falar. Nem uma coisa nem outra eles podiam falar. Nem levanta e anda e nem os pecados estão perdoados. Aí é preciso, eles silenciaram. Que a gente possa também silenciar e também possa se encantar e se apaixonar com a ação de Deus na vida da humanidade. Depois vai dizer o Evangelho no final que todos ficaram admirados, encantados. Inclusive aqueles que aqueles que murmuravam. O Evangelho de hoje vai dizer isso. Todos ficaram admirados, encantados. Primeiro, Senhor, eu quero pedir a Deus que perdoe os nossos pecados. Porque ao perdoar os nossos pecados, nos reinflama a alegria, a força, nos revigora, faz-nos renascer a esperança. E depois, Senhor, somos capazes de levantar e caminhar. Eu não sei se tem alguém me ouvindo, me vendo, que está paralisado em alguma área da vida. Aquele jovem, aquele rapaz, aquele homem estava paralisado. Mas muito mais do que o físico, estava paralisado o seu interior, o seu coração. Estava paralisado o seu emocional, a sua espiritualidade. Estava paralisada, estava acamada, estava doente. E Jesus vai reviver, vai restaurar, vai ressuscitar ao dizer assim: os teus pecados, todos eles, estão perdoados. Que o Natal do Senhor seja a esperança para todos nós, a certeza da esperança de que tudo vai ser perdoado.
você também. O Senhor quer dizer para você, os teus pecados estão perdoados. Então eu te digo, corra a Ele, vá até Ele. Se você não consegue ir, pede para alguém te levar. Tenho certeza que o Senhor vai te indicar anjos e amigos que vão te levar até Ele. Senhor, inflame em nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você puder, dá o seu like, se você já é inscrito, se você não é inscrito, se inscreva, dê o like, acione o sininho, compartilhe o vídeo e ajude a palavra de Deus a correr. Deus abençoe, tchau.